Muito bem, como você já está vendo, ao meu lado está o professor e pesquisador do Núcleo de Estudos do Países BRICS da Universidade Federal Fluminense, professor Lier. Muito obrigado por ter aceito nosso convite, um espaço para trazer informações, porque num momento como esse, né, professor, a gente acaba ficando muito impactado com essas imagens que impressionam. Já queria começar repercutindo com o senhor a respeito dos últimos ataques, da reportagem que a gente exibiu. Líder militar morto, TV estatal sendo atingida. Qual que é o recado que Israel está passando? Bom dia. Bom dia, Pedro. Um prazer mais uma vez estar falando contigo. Olha, o recado é muito claro, né? Nós sabemos que há 3 objetivos principais que parecem pautar a conduta de Israel nesse momento. Em primeiro lugar, é impactar duramente, né, o programa nuclear iraniano. Esse programa nuclear é considerado por Israel uma ameaça à sua existência e nós sabemos, por notícias internacionais, que o Irã estaria muito próximo, né, de desenvolver ali o percentual de enriquecimento do urânio suficiente para convertê-lo de fins pacíficos para fins militares. Esses objetivos, em particular, estão sendo atingidos de forma muito precária. Por quê? Porque boa parte, né, do programa nuclear iraniano é desenvolvido no subsolo, em profundidades que alcançam aproximadamente 500 metros de profundidade, né? E Israel não tem as bombas suficientes e necessárias para atingir diretamente, né, esse complexo. Ela dependeria aí da liberação de alguns equipamentos, principalmente o explosivo chamado de MOP, né, dos Estados Unidos, que é lançado pelo bombardeio B-52. Um outro objetivo, né, é acabar com o próprio regime dos ayatolás, né, esse regime que ascendeu, né, em 1979 com a Revolução Islâmica, né, do Ayatollah Khomeini, e hoje é liderado pelo Ayatollah Khamenei. Então, assim, Israel tem dado recados muito claros, inclusive para a oposição, de que esse seria o momento de um levante, né, da oposição, um levante popular contra o regime dos ayatolás. No entanto, nós sabemos também que Israel, né, particularmente seu primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, também tem objetivo de se sustentar no poder, né? Ele foi enfraquecido pelas divisões recentes, né, no parlamento israelense, e ele teme, né, a perda de poder, da imunidade decorrente do poder, né, nas eleições do próximo ano. Então, esses 3 objetivos estão aí combinados, né, e são aqueles que motivam, né, as ações do Irã nesse momento, cujos impactos para a população civil, em particular em Teherã, como mostrou a nossa reportagem, é muito grande. E, professor, Israel deu a entender que o Ayatollah Khamenei é um alvo, né? Está subentendido aí. Caso isso ocorra, um Ayatollah ser morto, qual que é o impacto, talvez, professor? Olha, o objetivo de Israel, claramente colocado pela fala mostrada há pouco, né, do Benjamin Netanyahu, é que a morte de lideranças políticas e militares, né, enfraqueça o regime, e a morte, né, do líder maior do Irã. O Irã é um Estado teocrático, né, cujo presidente da República tem um papel secundário em face da liderança religiosa, que é o Ayatollah Khamenei. Ela teria um condão, segundo Israel, de acabar com o próprio conflito. Eu não tenho essa convicção, né? Nós sabemos que o Irã, quando fez a sua revolução em 79, o fez com grande apoio popular, muito em função das influências externas que o país sofria, principalmente naquele contexto das potências ocidentais da Europa e dos Estados Unidos. Essa memória, né, de um domínio estrangeiro sobre o Irã é uma memória ainda muito viva e certamente é rejeitada pela população. A gente acredita, inclusive, que a morte do Ayatollah, né, ela poderia gerar uma unidade ali, um fortalecimento, né, do próprio regime e uma reação popular muito forte. Agora, é certo que o Irã está emparedado, o Irã não dispõe das condições, né, de um enfrentamento direto com Israel. Né? Nós sabemos que são 2 países que não fazem fronteiras, por isso, né, o recurso aéreo é muito forte. Tanto, né, o Irã bombardeia e replica, né, os ataques de Israel com mísseis e drones, mas Israel parece conseguir eliminar grande parte dessas agressões com muita facilidade. Além de tudo, tem uma força aérea muito grande que já domina os céus iranianos, fazendo com que a desproporção de lutas seja muito grande em desfavor do regime de Teherã. Então, assim,
a continuar alcançando esses alvos políticos e militares, talvez Israel esteja muito próximo de cumprir os seus objetivos. E, professor, falando sobre o Irã, a revolução, né? Logo depois vieram os ayatolás. Qual que era o objetivo do Irã ali no Oriente Médio? Era se expandir e virar uma potência mesmo ali de influência na região também, né? Tem um pouco desse quesito aí nesse conflito também, de décadas atrás, que foi aumentando. Tem algo nesse sentido também, né? Olha, ao longo da segunda metade do século XX, o Irã foi duramente dominado por potências estrangeiras, como disse há pouco, principalmente na Europa, potências europeias e os Estados Unidos. Isso levou ao regime que, em 1979, trouxe o Ayatollah Khomeini ao poder, derrubando o Shah Reza Pahlavi, que era aquele que sentava-se naquele momento no trono do pavão e era um líder absolutamente subserviente aos interesses estrangeiros, aos interesses das potências estrangeiras no Irã. Então, assim, a Revolução Iraniana em 79 era uma revolução de fundo teocrático, mas ela também é uma revolução de fundo nacionalista, soberano, popular, que contou com ampla adesão de parcelas significativas da sociedade iraniana naquele momento. O Irã, Pedro, é importante dizer, não tem uma tradição expansionista, ou seja, de atacar os seus vizinhos, buscando anexar territórios, como a gente vem vendo já há algumas décadas sendo praticado por Israel. Não, o Irã não tem essa tradição. Mas, claro, ele é um regime muçulmano, ele é um regime de uma vertente muçulmana minoritária, que é a vertente xiita, a vertente majoritária do Islã é a vertente xiita, e o Irã procura, sim, encontrar ali tanto os mecanismos para garantir a sua própria sobrevivência enquanto nação soberana e, evidentemente, o seu regime islâmico, mas busca também colocar-se ali como um ponto anti-ocidental, anticapitalista, daí as suas alianças históricas, tanto com a Rússia quanto com a China, que são parceiros estratégicos para que o Irã consiga minimamente continuar a resistência que se coloca nesse momento em função das agressões israelenses. Mas a geopolítica ela tem os seus próprios percursos e nós sabemos que nem Rússia nem China irão apoiar o Irã num confronto direto, seja com Israel, seja com outras potências na região. Professor, inclusive falando de geopolítica, o G7 está acontecendo, inclusive o grupo das principais, uma das principais economias do planeta, emitiu um documento dizendo que Israel está certo em se defender, mas pedindo uma desescalada desse conflito. Tem algum impacto na prática, ali no campo de batalha, a fala do G7, ou fica mais naquele campo das ideias, professor? Por enquanto, fica no campo da retórica. O que é importante a gente perceber é que, neste caso específico, Israel não estava sendo atacada. Israel, inclusive, usa um instrumento que é a chamada legítima defesa preventiva, que é um instrumento proibido pelo direito internacional público. É diferente, por exemplo, de quando Israel responde a um ataque injusto ao seu território e à sua população civil, perpetrado pelo Hamas, e que tem gerado todos os conflitos em Gaza que nós estamos acompanhando aí já há bastante tempo, com um drama humanitário que, inclusive, tem que ser revisto e tem que voltar à pauta, porque, nesse momento, Gaza está em colapso e não está fortemente presente no noticiário internacional. No entanto, o que Israel pretendia naquele momento era cessar aquilo que ele acreditava ser, de acordo com a sua própria convicção e o seu próprio entendimento, uma ameaça à sua existência em função do desenvolvimento do programa nuclear iraniano. Ora, Israel é uma potência nuclear não declarada, isso é público e notório, não há quem questione essa condição, e do ponto de vista de um Estado nacional soberano, claro que o Irã, sim, poderia ter o desenvolvimento das suas potencialidades nucleares, para que também pudesse equilibrar o jogo geopolítico no Oriente Médio. Então, assim, é importante a gente dizer que, neste caso, Israel é a potência agressora. Foi ela que atacou na última sexta-feira o território iraniano, e o que nós estamos vendo aqui, numa sucessão de agressões recíprocas, são as respostas e contra-respostas feitas, respectivamente, pelo Irã e por Israel, no contexto de uma guerra que vem
né, já gerando impactos muito negativos, principalmente sobre a população civil iraniana, como nós vimos aí na nossa matéria, milhares e milhares de pessoas fugindo de Teherã, né, buscando refúgio nos interiores, sem saber que a guerra pode escalar, impactando todo o território nacional iraniano. E, professor, ainda falando da geopolítica, durante a noite, ontem, no caso, o presidente Donald Trump já deixou a cúpula do G7 lá no Canadá e voltou mais cedo que o esperado para Washington. Segundo a Casa Branca até, professor, a partida tem total relação com essa situação no Oriente Médio. A Casa Branca não deu mais detalhes sobre essa volta antecipada. O Trump negou ali durante a viagem que uma versão dada pelo presidente da França, Emmanuel Macron, que disse que o norte-americano estaria negociando aí um cessar-fogo na região. Trump disse que o assunto é muito maior que isso e ainda acusou o francês de procurar publicidade, professor, das próprias declarações e errou na afirmação que fez. Mais cedo ali, ainda no Canadá ontem, o Trump aconselhou os iranianos a abandonarem Teherã o mais rápido possível, professor. O americano também criticou o Irã por não fazer um acordo antes e deixou claro, o país não pode ter uma arma nuclear. Dito isto, professor, se o Irã de fato tivesse aceito esse acordo em não ter uma arma nuclear, será que a guerra aconteceria? Olha, a gente não pode fazer essa afirmação, né? Porque, em geral, aquilo que previne guerras é o equilíbrio de forças entre as partes que, eventualmente, possam estabelecer relações hostis, agressivas, umas em relação às outras. Nós sabemos que há um desequilíbrio de forças muito grande no Oriente Médio, porque Israel, além de uma potência econômica, científica e tecnológica, é também uma potência militar que conta com amplo apoio dos Estados Unidos, né? Tanto no sentido de fornecer armas e equipamentos, né, como sofisticados caças F-35, que hoje passeiam livremente pelos céus do Irã, né, atacando, né, alvos civis e militares dentro, né, do Irã, como também possui aí baterias antiaéreas, né, o sistema que nós conhecemos como domo de ferro, que na verdade é a integração de 5 diferentes sistemas com diferentes camadas, né, de atuação bastante eficiente contra mísseis balísticos, drones e outras armas que estão sendo sistematicamente utilizadas pelo Irã. Então, assim, é impossível a gente fazer essa afirmação. O que é fundamental nós percebermos é que os Estados Unidos são a peça-chave, né, para que nós encontremos ali um equilíbrio minimamente estável, né, no Oriente Médio. Os Estados Unidos têm interesses geopolíticos importantes, eles têm aproximadamente 20 bases cercando o Irã, né, colocadas em diferentes países, como Arábia Saudita, Bahrein, dentre tantos outros. Né? Tem aproximadamente 50 mil homens na região prontos para entrar em operação a qualquer momento e tem também forças navais, né, no Estreito de Hormuz, né, que podem, de qualquer forma, impactar ali, né, essa guerra em qualquer momento. Então, assim, é claro que os Estados Unidos estão atentos, essa informação é procedente, né, o Trump voltou mais cedo para casa, né, para poder, de alguma forma, continuar coordenando os esforços, né, militares junto com Israel, mas também fazendo as pressões político-diplomáticas para que o Irã ceda. É muito difícil que o Irã ceda nesse momento, mas no decurso, né, dos conflitos, principalmente se alvos militares, né, e civis continuarem a sendo impactados tão duramente como estão sendo, talvez Teherã tenha que se render, né, a um acordo de paz que lhe seria desfavorável, mas que seria o único, né, suficiente e necessário para a garantia da soberania do país e a continuidade do regime dos ayatollahs. E, professor, uma última pergunta, a gente vai encaminhando mais para o fim. E qual que é o impacto para nós brasileiros? Nós podemos sentir, de fato, no bolso, é isso mesmo, professor? Olha, exatamente, né? Não há impactos bélico-militares, não há sequer a menor possibilidade, né, de que o Brasil tenha algum tipo de envolvimento direto nesse conflito, claro que não. Mas o Brasil tem duas atuações que são de interesse nacional. Em primeiro lugar, como você mesmo colocou, a questão econômica, né?
A questão econômica ela é uma questão importante, né, porque o Irã, além de ser um grande produtor de petróleo, é um daqueles que controla o Estreito de Hormuz, por onde passa aproximadamente 20% do petróleo mundial, e o Brasil é um importador de petróleo dessa região, já que o nosso petróleo interno é essencialmente um petróleo bruto e o petróleo mais fino vem, né, em grande parte do Oriente Médio. Além de tudo, o Brasil também pode consertar esforços diplomáticos e tem feito isso, né, até porque o Irã é um parceiro estratégico comercial do Brasil no contexto dos BRICS. Então, assim, o Brasil tem empenhado todos os seus esforços diplomáticos, não por outro motivo. O Lula, nosso presidente, que está presente, né, na reunião ampliada do G7, ele tem conversado com diversos atores, né, Trump, Zelensky, Macron, dentre tantos outros, né, para buscar ali uma equação mínima necessária para que nós possamos estabilizar o Oriente Médio. Pedro, é muito importante a gente ter essa perspectiva. Para além das dinâmicas geopolíticas, dos interesses nacionais, das grandes potências e das potências regionais, nós todos, enquanto, né, comunidade internacional, temos que focar no bem-estar das populações civis. E nesse momento, assim como em Gaza os palestinos estão sofrendo, os iranianos e os próprios israelenses estão sofrendo com um conflito que pode acabar com uma equação razoável entre as partes em litígio. Esse é o nosso esforço, essa é a nossa torcida nesse momento. Com certeza, né, professor? Temos que acompanhar e até para entender, né, todos os impactos, mas principalmente também vidas humanas, né, professor? Ler Ferreira, pesquisador do Núcleo de Estudos dos Países BRICS da Universidade Fluminense, agradeço e muito a sua participação e essa aula aqui no Hora News. Muito obrigado, viu? Pedro, muito obrigado pela oportunidade de conversar contigo mais uma vez e me coloco à disposição para participar do Hora News sempre que for necessário.